Alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos para mais um culto de Santa Ceia, esse culto sempre especial, né? Não porque nós vamos ter o Ajunta Panela depois do culto, também é especial, né? Mas primeiramente porque nós lembramos da ordenança do nosso Senhor Jesus, que nos deu a sua vida, se entregou na cruz, ressuscitou, mas mais do que isso, Ele nos ensinou a viver. Ele veio nessa terra para nos ensinar a viver. Amém? E esses dias eu estava passeando no bosque junto com a minha família e a gente encontrou essa pedrinha aqui. Fiz questão de trazer aqui para os irmãos. Uma pedrinha colorida. E tem uma mensagem escrita aqui, tem um desenho, uma arte. E tem uma mensagem, está escrito aqui: no final de toda tempestade existe um céu dourado. Eu achei interessante. Aí na parte de trás aqui dessa pedrinha tem um endereço do Instagram do artista. E ele pede para que as pessoas que acharem essa pedra que entre lá. E aí eu entrei lá para ver e eu vi que ele espalha essas pedras por várias localidades aqui na Holanda com essas mensagens. Né? E aí eu pensei, olha que interessante, pedras mensageiras, né? E pensando sobre isso, eu lembrei de alguns versículos bíblicos que nos passam essa ideia. Pedro, na sua carta, ele fala que nós somos pedras vivas e nós edificamos uma casa espiritual, que é a Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai falar lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 2 e 3, ele diz o seguinte: vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Estão manifestos como carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Então, ele está dizendo que a nossa vida, ela é uma carta viva do Evangelho de Cristo. Né? Como essas pedrinhas mensageiras, nós também pregamos a palavra de Deus nos lugares em que nós estamos. Muitas vezes com a nossa atitude, muitas vezes você nem precisa de palavra, mas na forma que você trata o seu próximo. Você mostra amor, piedade, mostra que você se importa com o próximo, você já está pregando o Evangelho. Você já está mostrando a diferença. Né? Você já tem essa cor diferente. Você se destaca. Mesmo sem a pessoa saber que você é cristão. Né? Como essa pedrinha amarela no meio das outras pedrinhas ali no chão, ela se destaca, você se destaca no meio da multidão. E elas vão perguntar para você: que cor é essa diferente que você tem? O que é isso diferente que você tem? E você pode falar: eu sou uma pedra viva. Eu sou uma carta viva do Evangelho de Cristo. Venha você também conhecer a esse Jesus, que é esse que me dá cor. Né? E interessante ver aqui que o apóstolo Paulo, ele fala que é a pedra viva. A carta viva do Evangelho, ela não está escrita em tábuas de pedra, mas no coração. Não é simplesmente leis gravadas numa pedra, mas ela está gravada no seu coração. Você manifesta isso na sua atitude. É algo que você internalizou. E isso é o mais importante. E quando nós somos chamados para seguir a Cristo, nós temos esse chamado de manifestar a mensagem do Evangelho. Nós somos chamados para levar essa mensagem como pedras vivas e como cartas vivas do Evangelho. E para nós refletirmos sobre isso, eu resolvi chamar essa pregação, dar o título dessa pregação de Pedras Vivas. E para nós refletirmos sobre essa pedra, eu quero falar sobre um homem citado na Bíblia, que o nome dele significava pedra. Vocês sabem quem é? Pedro, né? Pedro significava pedra. A gente vai ver que ele era Simão e Jesus passa a chamá-lo de Cefas, que significa pedra, o fragmento de pedra.
E o texto base que eu quero usar para essa nossa reflexão se encontra no Evangelho de Mateus. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias ou acompanharem aqui no telão. Mateus 16, nós vamos ler a partir do versículo 13. Mateus 16, 13. Eu vou ler na versão NAA. Gabriel, por favor. Que diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem isso a ninguém, que ele era o Cristo. Vamos ler até aqui por enquanto. Irmãos, esse texto é um texto muito interessante, muito importante dentro da nossa tradição cristã como igreja. E ele começa falando que Jesus ele estava com os seus discípulos caminhando, quando ele pergunta: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E é importante a gente entender que quando ele usa essa expressão Filho do Homem, essa é uma expressão que aparece no Antigo Testamento, principalmente no livro de Daniel, e é uma profecia que aponta para Jesus. O Filho do Homem, ele representa o Messias, o Salvador que viria. E essa expressão Filho do Homem, ele enfatiza tanto a humanidade do Messias que viria, quanto a autoridade divina que ele tem. E Jesus, nós vamos ver em vários momentos em que ele refere a si mesmo como o Filho do Homem. Ou seja, a profecia se cumpre em mim. Eu sou o esperado do povo. E ele pergunta: quem as pessoas falam que o Filho do Homem é? E eles falam: João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, eles estavam achando que Jesus era a reencarnação de um dos grandes profetas do Antigo Testamento, né? Mas Jesus pergunta: e vocês? Vocês que estão andando comigo já há algum tempo, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro, a gente brinca no estudo bíblico que Pedro ele era o mais para frente, né? Ele era aquele aluno que nem termina o professor terminar a pergunta, ele já está com a mão para cima. Eu sei a resposta. E ele responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui é importante a gente notar também que Cristo não é um nome próprio, né? Muitas vezes a gente acha que o nome de Jesus era Jesus Cristo, mas a palavra Cristo era um título. O nome dele era Jesus. O Cristo era um título dado a Jesus, que significa o Messias, que significa o ungido de Deus, o Salvador que eles esperavam. Então, quando Pedro ele diz isso, é como se ele estivesse reconhecendo isso em Jesus. É como se ele estivesse reconhecendo que Jesus, de fato, era o Messias que eles esperavam, que o povo judeu esperava. E aí, no versículo 17, a gente vai ver algo interessante, que Jesus ele diz: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus.
Ou seja, você não chegou a essa conclusão sozinho. Não foi a sua intelectualidade, a sua esperteza que fez você chegar a essa conclusão. Não, foi o meu Pai que está nos céus, que revelou isso a você. E Jesus ele fala isso porque, muito provavelmente, não era uma coisa tão simples reconhecer em Jesus o Messias Salvador que o povo esperava. Porque Jesus era uma figura normal, um homem comum. Ele era um carpinteiro, provavelmente ele tinha mãos calejadas. E por mais que os discípulos estivessem andando com ele e tivessem se sentido surpreendidos por toda a sabedoria que ele tinha, talvez eles ainda não tinham chegado a noção de que ele de fato era o Filho de Deus. De que de fato ele era o Salvador que as profecias do Antigo Testamento apontavam. E quando Pedro diz isso, ele não poderia sentir isso de uma forma comum, natural. E Jesus fala, foi o Espírito Santo, foi meu Pai que está nos céus, que revelou isso a você. E eu também tenho algo a te dizer, Pedro. No versículo 18 e 19. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui, Jesus ele apresenta algo grandioso. Jesus ele apresenta algo que mudaria a história do mundo a partir de então. É uma marca na história. Ele está falando sobre a igreja. A igreja que viria. A igreja que viria a ser a representante do corpo de Cristo no mundo. Queria manifestar o reino dos céus no mundo. Mas aqui também começou um grande problema. Um problema por causa de uma palavra. A palavra pedra. Vocês lembram que o nome Pedro significa pedra, né? Então quando ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, pode soar, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu falei, o que Jesus está querendo dizer aqui, né? E muitas interpretações surgiram ao longo da história, muitas até doutrinas foram criadas em cima do que o que é essa pedra, ou quem é essa pedra. O que Jesus está querendo dizer com isso? E eu gostaria de destacar aqui algumas das principais interpretações que nós temos, que nós estudamos. E a primeira interpretação é de que a pedra é Pedro. Pedro, pedra, então, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pessoa de Pedro. E a Igreja Católica, ela acredita nisso e tem como base da sua doutrina de que Pedro é a base da igreja. Ele foi o primeiro papa, né? Todos os papas que vieram são sucessores de Pedro. Tem até uma frase muito conhecida, onde está Pedro, está a igreja. Já os protestantes, eles se dividem em outras interpretações. Tem uns que acreditam que a base da igreja não é Pedro, mas sim o que Pedro disse, a revelação de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que a igreja está edificada sobre essa frase que Pedro disse. Já outros, eles acreditam não, que sim é Pedro. Pedro é a pedra, mas não um Pedro ser humano comum, mas o Pedro iluminado, o Pedro que recebeu essa revelação de Deus, que chegou a essa conclusão, que ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Ele representa todos os apóstolos, ele representa todos nós. Mas tem também uma interpretação que é a mais aceita pela igreja protestante, é de que a pedra é Jesus. Jesus é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que nenhuma dessas interpretações importam. Se a igreja que está sendo fundada aqui, ela vem para pregar uma nova religião.
Nenhuma dessas interpretações importam. Se a igreja que está sendo fundada aqui, ela veio para trazer o cristianismo, mais uma religião para debater ou lutar contra as outras religiões, contra o judaísmo, contra o islamismo, contra os deuses pagãos que tinham naquela época. Nenhuma dessas interpretações faz sentido. Se a igreja que está sendo fundada aqui é uma igreja que vai se associar depois com o Império Romano, que Constantino vai usar como forma de manipulação, de poder, de enfiar sobre os outros, goela abaixo, uma forma de política. Nenhuma dessas interpretações serve se o que está sendo fundado aqui é uma igreja que 2000 anos depois vai se associar a um partido político, vai se associar a uma ideologia, como se Jesus ele fosse conservador de direita ou progressista de esquerda, como se Jesus se limitasse a uma ideologia. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que mais uma nova religião que quer enfiar regras por goela abaixo, para as pessoas seguirem cegamente, sem entender. Para as pessoas terem gravadas na pedra ou no papel, mas não está gravada no seu coração. A igreja fundada aqui não é nada disso. Jesus ele está falando sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. E a igreja de Cristo é muito mais do que ideologias, do que conceitos que os seres humanos criam para encaixotar Deus, para diminuir Deus dentro de uma instituição religiosa. Deus é muito mais do que isso. São coisas do céu, não é coisa dessa terra. E a igreja é para manifestar o reino dos céus na terra. E quando nós temos isso no nosso coração, esse entendimento no nosso coração, a gente chega à conclusão de que a pedra, a rocha, a base, não pode ser outra a não ser Jesus. Jesus é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. E aí agora a gente pode recorrer à língua original, né, em que foi escrito, e a gente vai ver que Jesus, no grego, existem duas palavras diferentes. Uma palavra para Pedro, que é Petros, que significa fragmento de pedra, e uma palavra para pedra sobre a qual a igreja está edificada, que é Petra, que significa rocha, rocha maciça, sólida, rocha firme. É como se ele estivesse falando, tu és Petros, ou fragmento de pedra, mas sobre esta rocha maciça, sólida, que sou eu edificarei a minha igreja. Mas a gente fala, mas por que Jesus está falando isso, né? Por que ele cita Pedro aqui, nesse negócio? Só para dar um nó nos nossos neurônios, né? Mas a gente vai ver em várias situações na Bíblia em que Jesus ele usa metáforas, ele usa trocadilhos, ele usa parábolas, figuras de linguagem. Jesus era poético, era um artista, né? A gente brinca no estudo bíblico que ele faz isso exatamente para que a gente pense, para que a gente pense além, para que a gente medite na sua palavra, para que a gente não se limite ali no que está na nossa cara, mas que a gente possa se aprofundar, porque sempre tem uma mensagem nas entrelinhas. E quando ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele tem algo a dizer aqui também. Ele tem algo a dizer. Ele está dizendo, ele faz um trocadilho. Porque Pedro, ele também é uma pedra de edificação da igreja. Pedro, ele é um dos primeiros profetas, um dos primeiros apóstolos, ele é um dos pais da igreja.
Mas não só ele, junto com os outros. Eles foram os primeiros pregadores da igreja primitiva. Então, quando Jesus ele faz isso, ele está botando Pedro como um representante daquilo que viria a ser a igreja de Cristo, que é fundada pelos primeiros apóstolos. E eles foram os primeiros pregadores. E a gente vai ver algumas passagens bíblicas que dão base para isso. Como, por exemplo, o próprio Pedro ele vai falar na sua carta de que, lá em 1 Pedro 2,5, ele diz o seguinte: também vocês, como pedras vivas, são edificadas casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Lá em Efésios 2,20, diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Ou seja, Pedro, juntamente com os outros apóstolos, eles são alicerces dessa igreja. Mas isso se estende a nós, tendo Cristo como a rocha firme sobre a qual a igreja está edificada. Os apóstolos são os primeiros, são a base, mas isso se estende a nós como pedras vivas que edificaram a igreja, essa casa espiritual que nós vivemos até os dias de hoje. E aqui no versículo 19, quando ele diz: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E muitos interpretam isso como se Jesus estivesse entregando a Pedro a chave do reino dos céus, no sentido de que ele é o porteiro do céu, né? Vocês já ouviram essa história? Ele que toma conta ali de quem entra e quem sai, inclusive se vai chover ou não, é o São Pedro que toma conta, né? Mas se a gente olhar lá em Mateus 18, Jesus diz o seguinte: em verdade eu lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligar na terra terá sido desligado no céu. E aqui é interessante que Jesus ele fala no plural. Ele fala para todos os discípulos. Então, todos os discípulos têm essa chave que liga e desliga no céu. Porque é a partir deles, e depois isso se estende a nós como igreja, que nós manifestamos o reino de Deus no mundo. A igreja, ela pode ligar e ela pode desligar, a partir do momento em que nós nos comprometemos em manifestar o reino de Deus no mundo. E nós temos a chave, que é o Evangelho. Essa chave que é a única que pode apresentar a boa nova, a boa notícia verdadeira para o mundo, que é o reino de Deus. Então, meus irmãos, a gente com isso chega à conclusão de que, de fato, Jesus, ele é a rocha. Jesus, ele é a pedra angular sobre a qual a igreja está edificada. Jesus é a rocha não só da igreja, mas das nossas vidas. Os apóstolos são alicerces, são base dessa igreja. Isso se estende para todos nós. Todos nós somos pedras vivas de edificação da igreja a partir do momento em que nós manifestamos o reino de Deus. E é algo que não se limita a um templo, um horário, um local. É algo que nós manifestamos no dia a dia. Nós somos igreja de Cristo quando nós manifestamos o reino de Deus nos lugares em que nós estamos, nos nossos trabalhos, onde quer que nós estejamos. Nós manifestamos e nós somos pedras vivas do Evangelho. Mas a história ela não acaba aqui, né? Se até aqui a gente chegou a essa conclusão de que Pedro, aqui nessa passagem, ele foi chamado de pedra sobre a qual a igreja estaria sendo edificada. Agora a história muda um pouco. Eu te convido a ler a partir do versículo 21 até o 23. E diz o seguinte:
Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum lhe acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim pedra de tropeço. Agora mesmo Pedro era a pedra de edificação da igreja, e agora ele virou uma pedra de tropeço. Que negócio é esse? Né? E é interessante que o texto ele nos diz que Jesus, ele começou a explicar para os seus discípulos de que seria necessário que ele fosse até Jerusalém, e de que lá ele iria sofrer nas mãos dos líderes religiosos, e que ele seria morto. E Pedro, ouvindo isso, ele fica incomodado. E o texto diz que ele chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo. Olha só a audácia de Pedro, repreender Jesus, né? E isso mostra algo muito importante. Isso mostra que Pedro, ele ainda não havia entendido, de fato, a essência da mensagem de Jesus. Jesus estava explicando que era necessário que isso acontecesse para que se cumprisse a palavra de Deus. Mas Pedro deixa o seu lado humano falar mais alto. A sua vontade. Ele mostra o seu lado judeu, religioso. Porque para um judeu, que agora ali encontrou o Messias esperado na frente dele, e que agora ele estava andando junto com esse Messias, e estava ficando famoso, e tinha várias pessoas junto com ele. Aí ele falou assim: poxa Jesus, agora que o negócio estava ficando bom, o Senhor vê que esse papo de que tem que morrer? Poxa, o Messias não era aquele triunfante, aquele guerreiro, aquele que iria acabar com todo mundo, com os nossos inimigos, e queria colocar Israel de novo no topo do mundo? Que papo é esse de que o Senhor tem que morrer? E a intenção dele era boa. A intenção dele era proteger o seu mestre. A intenção dele era proteger a reputação do seu mestre, porque alguém morrer nas mãos dos líderes religiosos era algo humilhante. E quantas vezes nós também, nós queremos defender a Cristo, defender o Evangelho, defender os nossos valores religiosos, o que nós acreditamos ser certo. Mas nós corremos o risco de estar indo contra a vontade de Deus. Nós estamos correndo o risco de ouvir de Deus a seguinte frase: para trás de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço. Você é para mim uma pedra de tropeço. E muitos entendem que quando Jesus fala para trás de mim, Satanás, Pedro ele estava possesso. Mas eu acredito de uma outra forma. Eu acho que aqui ele estava mostrando muito a sua humanidade, muita a sua intenção, a vontade do seu coração para fora. E nessa vontade, nessa boa intenção de defender Jesus, ele pode estar agindo como Satanás agiria, que é indo contra a vontade de Deus, que é tentando frustrar os planos de Deus. E isso acontece quando eu e você deixamos a nossa vontade falar mais alto, deixamos a nossa emoção falar mais alto,
nosso impulso. E a gente vai ver que Pedro ele age dessa forma em outros momentos também. Mais para frente, quando Jesus está para ser preso pelos soldados, os soldados chegam e Pedro, nessa ânsia de querer defender Jesus, ele tira a espada e passa a espada na orelha do soldado, corta a orelha do soldado fora. E Jesus repreende e fala, guarda essa espada aí, se eu precisasse desse tipo de defesa, Deus ele me mandava milhares de anjos guerreiros, não é esse tipo de defesa que eu preciso. Eu preciso que você se submeta à minha vontade. Isso é você caminhar comigo. Isso é você caminhar com o Senhor. E quando nós agimos por impulso, quando nós agimos querendo botar a nossa vontade para fora, nós corremos o risco de estar fazendo a mesma coisa que Satanás faria, que é frustrar os planos de Deus nas nossas vidas e nas vidas ao nosso redor. E por isso Jesus fala, tu és para mim pedra de tropeço. Sabe por quê? Porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Você é para mim pedra de tropeço. Quantas vezes nós olhamos para a vida apenas com nossos olhos carnais, com os nossos olhos humanos. Nós queremos fazer aquilo que parece ser bom, viável aos nossos olhos. Nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Ou nós queremos que Deus faça justiça com os outros. Mas às vezes a justiça de Deus não é a minha justiça. Às vezes o que eu tenho como justiça, o que Deus tem como justiça é injustiça para mim. Porque Deus ele acolhe o bandido. Ele acolhe a prostituta, ele acolhe o homossexual, o drogado, aquele que nós queremos ver longe. Jesus ele acolhe, ele perdoa, assim como o ladrão na cruz, que fez tudo errado a vida inteira, mas bastou ele reconhecer no último momento e dizer, Pai, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E ele vai ouvir, ainda hoje estará comigo no paraíso. E talvez a gente ouvindo isso, a gente fala, isso é muito injusto. Eu fui certinho a vida toda. E esse cara fez coisa errada a vida toda porque a justiça de Deus pode parecer injustiça para mim e para você. Porque as coisas de Deus não são as coisas dos homens. E quando nós agimos com o olhar humano, com o nosso olhar carnal, nós corremos o risco de querer impor sobre o outro aquilo que nós achamos ser o correto religiosamente falando, aquilo que nós temos como valor, mas na verdade está ferindo o outro. Na verdade está afastando mais o outro de Deus do que aproximando. Às vezes a nossa pregação, ela está trazendo o efeito de um soco no estômago daquele que já está caído no chão. Está trazendo mais morte do que restauração, do que cura. E é isso que o Senhor, Ele está nos ensinando aqui. Que toda vez que a gente age pelos nossos próprios impulsos, a nossa própria emoção, nós olhamos mais para a vida com o olhar humano e não com o olhar de Deus. Nós corremos o risco de estar associado com Satanás, de ser pedra de tropeço para os projetos de Deus. Nós corremos o risco de, ao invés de nós sermos pedras vivas do Evangelho e cartas vivas do Evangelho, nós sermos mensageiros de Satanás, pregando ódio, mandando gente para o inferno ao invés de trazer para o reino de Deus. Por isso a pergunta que eu faço, meu irmão, para você e para mim hoje: que tipo de pedra nós temos sido nessa vida? Pedra viva que edifica a igreja de Cristo? Ou pedra de tropeço? Carta viva do Evangelho ou mensageiros de Satanás? Porque nós vemos que nós podemos ser as duas coisas, né? Aqui foi assim, no mesmo capítulo, Pedro virou de pedra de edificação para pedra de tropeço. Que tipo de pedra eu e você temos sido na nossa comunidade,
na nossa família, no nosso dia a dia? Que tipo de pedra nós temos sido? E aqui no versículo 24, eu quero encerrar com esse versículo. Ele diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você vai deixar de ser pedra de tropeço e vai passar a ser pedra viva a partir do momento em que você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E tomar a sua cruz é você morrer para si mesmo. A cruz, hoje nós temos essa cruz bonita aqui, né? Todo mundo tem um cordãozinho de cruz. Mas na época de Jesus, a cruz era um instrumento de morte. As pessoas carregavam a cruz, mostrando para a sociedade que ela estava sendo humilhada, ela estava pagando por um crime que ela havia cometido. E quando Jesus diz que você tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, não está falando que você tem que se matar literalmente, claro. Mas você tem que matar a sua vontade, o seu eu. Até chegar ao ponto de dizer: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo para satisfazer a mim mesmo, mas para satisfazer a Cristo. Eu não vivo para impor as minhas vontades, as minhas ideologias, mas eu submeto tudo a Cristo. Eu não olho nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro, mas eu olho para o alto, que é para Cristo. É Ele, é a partir dEle que eu tenho que olhar a vida, que eu tenho que olhar para as pessoas. É a partir dEle. E não adianta, meu irmão, não adianta você saber tudo da Bíblia, você saber a Bíblia decorada, se dentro de você não tem um amor que Cristo nos ensinou. Não adianta você ser uma pessoa super espiritual, ter revelações, falar em mistério, rodopiar aqui, se você não tem amor no seu dia a dia. Não adianta você ser crente há 50 anos, se você não tem amor. Porque o chamado de Cristo é para que a gente ame um ao outro, como nós cantamos aqui. E para você amar o outro, você tem que negar a si mesmo, tomar a cruz. E aí sim, você será uma pedra de edificação da Igreja de Cristo. Amém? Eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé.